Queridos amigos, aos heróis da segunda-feira à noite, parabéns. Que Deus abençoe por terem vindo vários do trabalho para cá. Quem está cansado e com vontade de dormir agora? Levante a mão. Obrigado pela sinceridade. Pessoal, não deixa a luz da igreja muito no escurinho, porque senão com a voz do pastor alguém vai começar a pegar um soninho aí. Que bom vê-los, que Deus abençoe. Foram bem na segunda-feira, todos abençoados pelo poder de Deus. É o Márcio? Agora que a luz bateu ali, que bom ver você. Alegria em estar novamente com os internautas. E eu tenho aqui em meu bolso os meus pedidos, o meu agradecimento, os pecados que eu quero abandonar com a bênção de Deus, pedidos impossíveis. E se juntamente comigo alguém ainda não colocou, agora é o momento de virmos aqui à frente e colocarmos o nosso pedido, o nosso agradecimento, pedidos que em nossa visão são impossíveis de serem realizados. Nós vamos colocar e vamos orar a cada noite neste momento por aquilo que nós estamos colocando nessas urnas, e Deus sabe o que vai em nosso coração. Enquanto você está vindo aqui à frente, eu quero aproveitar e dizer para você, Ceusa, que está nos assistindo aí de São Paulo, que para Deus absolutamente nada é impossível. Ele tem um plano muito especial para esse momento que você e a família querida estão passando. Cláudia, querida, Marcelo, que Deus abençoe o casamento, o lar. Todos os amigos que viajamos juntos agora recentemente, do Rio de Janeiro, de Macapá, do Mato Grosso, de Brasília, de Belo Horizonte, e amigos que nos acompanham. Vocês estão vendo aqui atrás a igreja aqui na Flórida, nos Estados Unidos, colocando o seu pedido, o seu agradecimento, pedidos que humanamente são impossíveis, como serem realizados, o sonho. E ontem nós falamos a respeito desse assunto, e quando eu digo que Deus está vendo em sua visão, em seu sonho, você, e que Ele quer fazer milagres, Salmo 37, 4, alegra-te no Senhor, e Ele concederá o que deseja o teu coração. Não esqueça que em muitas ocasiões a resposta do milagre de Deus e do sonho é não. Porque sempre nós queremos algo visível, algo tangível, que seja agradável. E houve algumas ocasiões que eu orei por pessoas que estavam enfermas. E em minha oração eu pedi a cura, como no sábado, falando o tema do sermão, Deus vê quando você chora. E a pessoa descansou e eu fiz o enterro. E alguém me perguntou, mas pastor, você não disse que a minha mãe, ou meu irmão, meu filho, poderiam ser curados? Eu disse, não há dúvida alguma. Como o caso da Miriam, que eu contei a história dela aqui no ano passado, o filho da Miriam, o Tiago. E o Tiago, após o batismo que eu fiz do Tiago, alguns meses depois, ele descansou. E a Miriam é um testemunho vivo. Ela disse, o milagre do meu filho foi ele ter descansado preparado. E ele entregou o seu coração. E o grande milagre foi ele estar preparado para a volta de Jesus. Não nos esqueçamos que quando o filhinho está com dor de garganta e ele pede o sorvete e a mamãe diz, eu não vou te dar o sorvete. Você tem que ser curado. Não é aquilo que você quer, mas aquilo que você precisa. Vamos entender o sonho de Deus, que muitas vezes para o milagre ser realizado, a resposta é não. Para nos curar, para nos salvar. E eu sou testemunha disto. Diante deste quadro que estamos terminando agora, com os irmãos que colocaram
aqui o seu pedido, o seu agradecimento, aquilo que desejam que o que é impossível seja realizado, nós vamos orar. E nesse momento de oração, eu quero me ajoelhar com a igreja que aqui está. Vamos nos colocar de joelhos ou ajoelhados e pedir a Deus por esses pedidos impossíveis, pelos pecados que queremos deixar, pelos agradecimentos e pelos pedidos da nossa vida. Vamos orar nesse momento. Querido e bom Deus, louvado e engrandecido seja o teu santo nome, pela alegria que nos dás em estarmos na igreja mais uma vez. Quantas atividades hoje, quantas viagens, quanto trabalho. Estes que vieram diretamente do trabalho para cá, tu tens poder para tirar o sono, o cansaço, qualquer outra distração, a fim de que o poder do Espírito Santo consiga atingir a mente e em mais esta noite realizar o milagre da transformação e da entrega sincera em tuas mãos. Oramos pelos queridos internautas que acabamos de cumprimentar agora, aonde estiverem por esse vasto mundo, recebam as mesmas bênçãos que aqui viemos procurar. Em tuas mãos entregamos o que colocamos como sendo impossível para nós. Pedidos impossíveis ali estão. O pecado que queremos abandonar, que queremos deixar, não colocamos o nosso nome. Ali está, mas tu sabes. Os agradecimentos e o principal deles é o dom da vida. Estarmos vivos e podermos agora louvar-te. Pedidos outros que fazemos envolvendo o casamento, os filhos, a família, entregamos em tuas mãos. E nesta hora da semana de oração, onde nos ajoelhamos diante de ti para suplicar estas bênçãos, entregamos o nosso coração e a nossa vida para serem usados pelo teu poder. Use-nos, ó Pai, como vivos testemunhos em tuas mãos. Onde pecamos, onde erramos, dê o perdão. E a reconciliação em Cristo Jesus. E a bênção, ao abrirmos agora a tua palavra, que possamos aceitar o conselho que tens para cada um de nós nesta noite, em nome e por amor de Jesus. Amém. Abra sua Bíblia em Romanos capítulo 7. Romanos capítulo 7, e como anunciamos ontem, o título do assunto desta noite é O Inimigo Era Eu. O inimigo era eu. Qual o momento em nossa vida que reconhecemos que o inimigo não é a esposa, não é o marido, não é o cônjuge, não é o vizinho, não é o chefe do trabalho, não é o guarda de trânsito, não é o pastor da igreja? Quantas vezes Deus nos dá a bênção de reconhecermos que o inimigo sou eu? E amanhã à noite, o título do programa de amanhã à noite, do sermão, é A Bola da Vez. Até franziu a testa, né? A bola da vez. O que é isso? Amanhã à noite, se Deus quiser. Para entrarmos no assunto desta noite, vamos ler em Romanos, no capítulo 7, a partir do versículo 14 em diante. Romanos, capítulo 7, 14 em diante, lemos: Porque bem sabemos que a lei é espiritual, mas eu sou carnal, vendido sob o pecado. Porque o que faço não o aprovo, pois o que quero, isso não faço, mas o que aborreço, isso faço. E se faço o que não quero, consinto com a lei que é boa. De maneira que agora já não sou eu que faço isto, mas o pecado que habita em mim. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne não habita bem algum, e com efeito o querer está em mim, mas não consigo realizar o bem. Porque não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, esse faço. Ora, se eu faço o que não quero, já não o faço eu, mas o pecado que habita em mim. Acho então esta lei em mim, que quando quero fazer o bem,
o mal está comigo. Porque, segundo o homem interior, tenho prazer na lei de Deus. Mas vejo nos meus membros outra lei que batalha contra a lei do meu entendimento e me prende debaixo da lei do pecado que está nos meus membros. Miserável homem que eu sou, quem me livrará do corpo desta morte? Dou graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor, assim que eu mesmo, com entendimento, sirvo a lei de Deus, mas com a carne, a lei do pecado. Eu vou usar um termo que usamos muito no Brasil, que falamos muito no Brasil, e respeitosamente, eu vou até descer do púlpito para poder falar. Que rolo danado! Que rolo! O que é isso que Paulo está escrevendo em Romanos capítulo 7? Uma repetição, quase uma redundância, quase uma troca de palavras, e muito rebuscadas, porque Paulo era um erudito. Agora eu vou subir novamente ao púlpito e vamos começar a explicar isto aqui. Paulo está apresentando algo como se duas naturezas estivessem degladiando e brigando dentro de uma só pessoa. Ele está falando aqui a respeito de religião e de moralidade. Religião é aquilo que eu sei que eu devo fazer. E moralidade é conhecimento de um código, de algo que me é apresentado. Quando eu venho, nós estamos a 1 hora daqui, praticamente, a minha esposa e eu. Quando nós estamos vindo para cá e pegamos a 95, quando nós pegamos ali a Collins e passamos por vários semáforos, existe a orientação de velocidade, existe quando os carros devem parar para que outros possam passar. São as leis diversas que nós conhecemos. A lei em si, ela é boa, mas ela mostra o meu erro. Quando eu infrinjo a lei por algum motivo, ela claramente me penaliza. E essa penalidade pode vir através de recursos financeiros, e essa penalidade pode vir através de um acidente onde o meu corpo é arrebentado, onde alguns perdem a vida. Esta quebra desta lei pode redundar em uma separação, em um divórcio, pode redundar em uma agressão. A lei, quando não existe, nós estamos isentos totalmente da culpa. E nós somos pessoas livres. Mas a lei nos prende em algo que devemos fazer e algo que não devemos fazer. Então Paulo está dizendo, a lei é boa. Que lei ele está falando aqui, quando ele repete várias vezes, em Romanos capítulo 7, qual a lei que Paulo aqui está falando? Qual é? A lei? A lei de Deus, a lei moral, a lei dos 10 mandamentos. É aquela lei que ele está falando. Quando não havia lei, não havia conhecimento do pecado. Quais leis haviam para Adão e Eva no jardim do Éden? Quantas leis havia? Uma. Não comerás do fruto da ciência do bem e do mal. Não comerás. Eles eram totalmente livres. Não havia problema algum para fazerem o que quisessem. Porém, naquele único item, houve a queda. E foi mostrado pela lei o pecado que havia, que é, logicamente, e nós falamos no sábado, um dos mistérios que nós não conseguimos entender. Não dá para entender. Algo tão puro, tão bom, tão nobre, que começou com a revolução de Lúcifer no céu, e quando ela foi tentada, ali estava Satanás, e Ellen White fala que a serpente era a mais bela das alimarias do campo. Não era esse bicho asqueroso que nós vemos hoje. Tinha asas, voava. E ali está a primeira intervenção que nós vemos na história, onde Satanás usa um animal para poder dizer a Eva, Deus está enganado. Olha bem, eu sou o único que falo. Nenhum animal fala aqui, só eu. E olha bem, eu comi desse fruto e me tornei uma pessoa interessante.
não esqueçamos que a lei de Deus que foi dada para nós, ela é muito sutil quando Satanás nos propõe quebrá-la. Ele não quer que você seja um adúltero. Ele não quer que eu seja um idólatra. Ele não quer que nós espanquemos o pai e a mãe e quebremos o mandamento. Ele não quer que nós cobicemos a mulher do próximo. E alguns dizem que esse mandamento, que nós não devemos cobiçar a mulher do próximo quando o próximo estiver próximo. E isto é algo muito sutil. Então nós nos preocupamos às vezes em nos escondermos de nós mesmos. Fazermos algo quando os outros não estão vendo. E tentarmos fugir da penalidade da lei, que é boa, é correta, mas ela nos mostra o erro que nós temos. Onde não há lei, não há delito. Você não está infringindo nada. Não há lei. Suponhamos que fôssemos levados agora a uma ilha paradisíaca, onde você pudesse fazer o que você quisesse. Tudo o que você quisesse fazer estaria correto. Você nunca seria penalizado. Ali não há polícia, ali não há delegacia, ali não há prisão, não há nada. Então Paulo está dizendo, eu conheço a lei e sei que ela é boa, mas o bem que eu quero fazer, eu não consigo fazer. Porque o pecado que habita em mim é mais forte do que a minha vontade de querer fazer o bem. Eu não consigo. E o mal, esse mal que eu conheço, esse mal que vai atrapalhar a minha vida, a minha comunhão com Deus, a minha família, a minha pregação, que eu não quero fazer, eu faço. Então eu conheço o bem e não realizo. Conheço o mal que eu não quero e faço. Miserável homem que eu sou. Eu espero, irmãos queridos, na eternidade encontrar-me com Paulo e perguntar para ele, que pecado é esse que você falava, que você não queria fazer e acabava fazendo? Que pecado era esse? Eu vejo em Paulo um homem, não vou dizer impoluto, mas a autoridade com a qual ele pregava, a maneira que ele dizia, que ele se dirigia às pessoas, as cartas que ele escrevia, era de altíssima força moral. E, queridos irmãos, força moral, nós demoramos 10, 20, 30, 40, 50 anos, uma vida para construir. Força moral não é o que eu falo, é o que eu faço. É muito fácil falar. Viver o que você fala e o que você prega é outra história. E a força moral nós podemos perder em segundos. Eu vou citar um rápido exemplo. Na semana passada, um árbitro famoso de futebol e comentarista de uma rede de emissora muito importante, estava no carro dele, abrindo o bagageiro do carro para colocar as compras do supermercado. E na hora encostou o segurança do supermercado e falou, por gentileza, com todo respeito, o senhor poderia abrir a sua bolsa? Ele falou, por quê? Por gentileza, eu sou segurança do supermercado, o senhor pode abrir a sua bolsa? Ele falou, pois não, aqui na minha bolsa estão meus documentos, aqui na minha bolsa tem compras que eu fiz. A outra parte da bolsa, não, aqui não tem nada. O senhor poderia abrir, por gentileza? Ele abriu e tirou um pacote de bacalhau lacrado, bem caro, tirou e falou, mas isso aqui eu comprei em outro supermercado. O senhor tem o comprovante do supermercado? Não, isso daí eu não tenho. O segurança falou assim, senhor, eu posso recolher agora o material e ficar por isso mesmo, ou posso levar o senhor preso? O que o senhor escolhe? Desculpe. O segurança, por favor, o senhor nunca mais faça isso. Desculpa, eu não vou fazer, desculpe. Um homem, não vou dizer o nome dele, conhecidíssimo em todo o Brasil. Ele está em uma das principais redes de comunicação, comentando sobre futebol. Em 15, 20 segundos, ele perdeu o que ele construiu em mais de 40 anos. Ele levou
a pecha de ladrão. Em poucos segundos. Ele não vai ser mais contratado para falar. Simplesmente porque ele foi tido como ladrão, porque ele pegou diante da lei, e a lei desnudou o que ele no interior tinha escondido, que era um cleptomaníaco, porque ele não precisa roubar aquele bacalhau, porque ele é um homem rico. Ele não precisa. Mas alguma coisa o induz, como nós. O apóstolo Paulo está dizendo, eu sou um miserável, porque o meu pecado está sendo exposto. Porque aquilo que eu não quero fazer, os outros estão vendo que eu faço. E aquele bem que eu quero, ser gentil, correto, honesto, caridoso, estar em comunhão com Deus, eu não consigo fazer. E essas duas naturezas degladiando dentro de Paulo, ele apresenta a nós agora nesta noite. O apóstolo Paulo em Romanos 7, não é você, internauta, sou eu. Eu me pego de surpresa várias vezes, falando ou fazendo algo que eu não deveria. E me vem à mente Romanos 7. E Paulo então diz, eu sou um miserável e eu estou fadado à perdição. Eu não tenho condições de vencer por mim mesmo este mal que habita em mim. Há vários anos atrás, meus irmãos e eu éramos solteiros ainda, portanto, isso há uns 40 anos atrás. O meu irmão mais velho, o Eliseu, ele é médico naturista aqui na Guatemala, 2h30 daqui. E o Naoro, meu irmão do meio, eu acho que os irmãos já viram o Naoro, meu irmão, na Novo Tempo. É aquele doutor em geologia com barba, ele tem uma barba, lembra o Enéas um pouquinho. Ele é um dos grandes criacionistas que nós temos na Igreja Mundial, é o Naoro. Ele é meu irmão, não parece, mas é meu irmão. É o irmão do meio. E nós éramos solteiros, o Eliseu trabalhava na Federação das Indústrias e comprou um Fusca 66. Colocou tala larga, na década de 70, que é de São Paulo, lembra da turma do racha lá em São Paulo. Racha é tirar pega ou correr com outros veículos ali onde não pode, não é? E mexeu no motor, o Fusca do Eliseu era a coisa mais linda. E um dia ele foi trabalhar e levou o Naor, e o Naor estava ao lado, o Eliseu parou o carro, foi em algum lugar, em alguma empresa, e havia um caminhão de bebidas à frente. E chegou o motorista e falou assim, moço, você dá uma rezinha aí no carro, que eu tenho que tirar o caminhão, ele está muito encostado no carro da frente, você dá uma rezinha? E o Naor estava aprendendo a dirigir. A hora que ele saiu aqui do banco do carona, ele deu a volta pensando o que ia fazer. Sentou e falou, vou ligar a chave, vou pisar na embreagem, colocar uma ré, vou pisar fundo no acelerador, eu solto o breque de mão e tiro o pé da embreagem e acelero e o carro não vai 1 centímetro para frente. Então, sentou, vou botar ré, sentou, ligou o carro, acelerou, ligou o carro, botou uma primeira, olhou para trás, segurando o breque de mão, olhou para trás, tirou o pé da embreagem, acelerou, desceu o breque de mão, o carro foi como um foguete para cima, entrou embaixo do caminhão. O Fusquinha 66 do Eliseu. Miserável homem que eu sou. Eu sei que eu tenho que dar uma ré. Eu conheço a máquina e eu mentalizo aquilo. Eu vou nesse lugar e não posso mais encontrar-me com aquela mulher. Eu não posso viver mais como eu estou com aquele homem. Eu não posso continuar mentindo como eu estou. Eu não posso deixar de ter a comunhão com Deus como eu tenho deixado diante do conhecimento que eu tenho. Eu não posso deixar de confiar no poder de Deus quando chegou
esse problema tão grande em minha vida, e eu sei que eu devo entregar tudo, e a minha intelectualidade, o meu dinheiro, a minha posição social são maiores, mas agora chegou o momento impossível, e eu sento no carro da vida. Eu sento no carro da vida. E sei que devo colocar uma ré, descer o breque de mão, tirar o pé da embreagem, acelerar e ir para trás, retroceder. Eu não posso ir mais para frente, mas miserável homem que eu sou, a ré que eu conheço que eu devo colocar, eu não coloco. E a primeira marcha que eu não devo fazer, eu coloco e me arrebento. Isso é Romanos 7, que acontece com a sua vida e acontece com a minha. E o apóstolo Paulo está dizendo que é um miserável. O que é miserável? É que está na miséria. Ou financeira, ou física. A pior miséria que tem é a moral. Você pode ter tudo e ser um amoral. Não ter o conceito do que é certo e do que é errado. E se eu termino agora, 8:45, se eu termino aqui o sermão e o assunto desta noite, nós vamos sair aqui da igreja e os internautas vão ficar todos arrasados. Todos com um sentimento muito forte de que algo não terminou bem, porque eu sou miserável. Mas Paulo, ao dizer, quem livrará o meu corpo desta morte, por ser eu miserável, eu termino aqui como miserável, falando em morte. Paulo está aqui falando tendo duas alusões, Quem livrará o meu corpo desta morte espiritual, a qual a cada dia eu incorro diante do pecado que está diante de mim e da lei que é boa e eu não consigo seguir. E por outro lado, ele estava levando aos romanos um conhecimento interessante que a população possuía. Quando havia um criminoso ou alguém que era julgado pelo tribunal romano, lembrando que naquela ocasião de Paulo, o império mundial era o império romano. A pessoa que era pega em algum delito, um dos fatores que a pessoa poderia ter sobre si era um açoite de 40 chibatadas menos uma. Em nome da complacência dos romanos, uma chibatada a menos. Porém, o açoite dos romanos, em muitas ocasiões, matava o criminoso. Porque o açoite dos romanos era um chicote de couro, e na ponta das tiras de couro havia pedacinhos de chumbo e de ossos. E a pessoa era desnuda, do tronco para cima. Os seus braços eram amarrados em um tronco. E com a força do braço, o carrasco dava chicotadas, 39 no caso, que batia nas costas do sujeito, lambia essa parte aqui da frente e arrancando pedaços de carne. Aquele pedaço de chumbo e de osso que havia na ponta. E muitas vezes o que passava pelo açoite morria. E outro que passava pelo açoite não morria. Então eles pegavam o morto e amarravam nas costas do vivo. Para judiar mesmo. Então Paulo aqui está dizendo que os romanos conheciam. Quem livrará o meu corpo desta morte? Tem um morto amarrado aqui em mim. Quem vai livrar o meu corpo desta morte? Olha a comparação que ele fazia para os romanos entenderem bem. Era a morte espiritual que ele estava fazendo, mas ele fazia uma comparação da morte física para eles entenderem a atrocidade do que o pecado faz na vida do ser humano. Mas ele termina este assunto, ou este capítulo, dizendo, graças a Deus por Jesus Cristo. Graças a Deus por Jesus Cristo. E quando eu vou no mesmo escrito de Paulo, agora em 1 Coríntios, 1 aos Coríntios, no capítulo 15, versículo 57, ele coloca uma palavrinha além do que nós temos. 1 Coríntios
15:57. Olha a palavrinha a mais. Graças a Deus, mesma frase, mas graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Lá em Romanos 7, ele diz, graças a Deus por Jesus Cristo. Agora aqui a mesma frase, ele diz em 1 Coríntios, graças a Deus que nos dá a vitória. Não é somente graças a Deus por Jesus Cristo, mas graças a Deus por Jesus Cristo que nos dá a vitória. E quando esta natureza que você e eu, os senhores, nós que estamos aqui internautas, desenvolvemos durante a vida, é porque algo em nosso corpo espiritual está fraco. Há vários anos atrás, quando eu era pastor na Igreja Central de Brasília, havia naquela ocasião um dos melhores clubes de desbravadores do Brasil, era o Cruzeiro do Sul. Ainda hoje é um dos melhores clubes porque, pasmem, quando o Clube de Desbravadores Cruzeiro do Sul ia para um campuri, eles tinham uma cozinha industrial. Quem já foi desbravador aqui sabe o que é um campuri. E você improvisa na cozinha tudo. E eles tinham uma cozinha industrial. Um clube muito bem formado, muito bem montado. E eu era um jovem pastor, naquela ocasião eu tinha 36 anos. E os meus filhos eram pequenos. Entraram no clube de desbravadores. E houve um passeio para o Parque do Itiquira, ali próximo a Brasília. Um lugar muito lindo, porque a vegetação de Brasília é o cerrado. As árvores são pequenas, todas tortas. Mas o Parque do Itiquira, ele é muito bonito, com muitas árvores, um rio que corre, e aquele rio faz uma das quedas mais altas do Brasil, no Parque do Itiquira. Então, lá foi o meu clube acampar, mas eu tinha que pregar sábado na igreja, e o diretor do Clube de Desbravadores falou, pastor, então você vai depois do pôr do sol para passar o fim de semana lá com a gente. Eu sempre fui desbravador. Até hoje, eu tenho meu uniforme de desbravador, de aventureiro, com a minha faixa, com as especialidades. E no ano passado agora, em outubro, eu passei o Dia Mundial dos Desbravadores na Rocinha, no Rio de Janeiro. Eu fiz a pregação na Rocinha. E no dia seguinte, no domingo ao dia seguinte, começou aquele confronto que nós estamos vendo até hoje entre as facções. No dia anterior, eu estava lá na Rocinha, com meu uniforme de desbravador. E vou eu para o Parque do Itiquira, sábado à tarde. Um clube muito bem elaborado, deixaram uma barraca apenas para o pastor. Meus filhos, com os desbravadores, anoiteceu, aquela programação espetacular, domingo bem cedinho, alvorado, toque de alvorada, todos vão onde a ordem unida é dada em frente à bandeira, o desjejum, e vem as orientações. Pessoal, nós vamos então agora fazer uma caminhada até a queda do Itiquira. Ida e volta são 15 quilômetros. A hora que ele falou aquilo, eu levantei a sobrancelha. 15 quilômetros. Estou fora de forma. Subidas, descidas. Eu cheguei e falei para o Alci, lembro até hoje, diretor do clube. Meu amigo, vamos fazer o seguinte. Os meus filhos são muito pequenos. A caminhada é muito longa. Eu fico com eles aqui, no acampamento, junto com os cozinheiros aí, e aguardo vocês aqui. Não, pastor, fica tranquilo. A gente cuida dos seus filhos. Vamos lá. Não, pastor, o que é isso? Vamos lá. Você é um rapaz novo. Me cutucou. Eu havia levado roupa para isso. Então, entrei na minha barraca, coloquei uma calça jeans, uma bota, uma camiseta camuflada, um cinto NA do Exército. O cinto NA, ele trança aqui na frente, tem uma trava aqui, e você coloca cantil, coloca cordinha,
coloquei um óculos escuro, um boné, e a hora que eu saí da barraca, parecia o Rambo. Eu saí da barraca, o pessoal olhou e falou, uau, o pastor vai arrasar. Camiseta camuflada, cinto NA do Exército, cantil, óculos escuro, bota, calça jeans. Isso é o pastor Jonas Pinho lá, bonitão. Aí começou a caminhada. Logo na primeira descida, tínhamos que passar o rio Itiquira. Então fizeram ali a Fossa Baiana, né? Fizeram ali as cordas, onde você tinha que segurar em cima, embaixo, ir passando, e foi todo mundo passando, aí estava tudo bem. E um lado da estrada, ladeando o rio Itiquira, nós íamos subindo, o rio Itiquira ia ficando do lado, aquela paisagem linda. E alguém começou a cantar Quão grande és tu, e aquela caminhada, aquela fila de esbravadores cantando Quão grande és tu, Senhor meu Deus, quando eu maravilhado, eu olho essas obras da natureza, e a gente caminhando, andando, depois de uns 7 quilômetros, nós chegamos no topo daquela montanha, lá em cima, bem do lado do rio Itiquira. Todos pararam, 2 desbravadores foram rastejando em uma pedra, rastejando, deitaram de bruço e fizeram assim para mim, pastor, vem aqui bem devagarzinho, tá bom? Deita aqui com a gente. Amigos, a hora que eu deitei e eu olhei, eu estava em cima da queda. E ao meu lado, eu bati a mão na água, eu estava com o rio Itiquira descendo do meu lado, em uma das quedas mais livres, uma queda livre do Brasil, uma das mais altas. Eu vi as pessoas lá embaixo, no Parque do Itiquira, como formigas. Tão alto era. Eu agradeci a Deus e falei, valeu a pena. Pessoal, que beleza, valeu a pena. Ele falou, não, pastor, nós vamos descer lá. Eu falei, o quê? Nós vamos descer pela montanha aqui do lado, há uma trilha. Eu falei, ô, você está brincando comigo? Não, pastor, fica tranquilo, mas e meus filhos? A gente carrega seus filhos. Irmãos, a gente ia descendo assim de lado, segurando nas raízes. A hora que eu cheguei lá embaixo, parecia que eu estava com as minhas 2 pernas distendidas. Eu nem conseguia andar direito. Eu desci tanto de lado, escorreguei tanto. E a hora que chegou lá embaixo, a garotada naquelas piscinas naturais, pulando, brincando. Eu deitei numa pedra daquela e morri, fiquei ali umas 2 horas. Enquanto a garotada pulava, mergulhava, aquela água pura do rio Itiquira. Daqui a pouco eu escuto, atenção, desbravadores, sentido, todo mundo, enfileirado. E o diretor disse, nós vamos agora subir, vamos almoçar, e para apenas sustentar um pouquinho, uma mexerica para cada um e uma fatia de pão integral, que a gente vai almoçar no acampamento. Eu lembrei que vai ser perseguição. Mexerica com pão integral. Eu olhei para o Alci, aqueles bravadores jovens, garotada nova, num pique danado, e eu pensei, o que eu desci, eu vou ter que subir, e depois caminhar 7 quilômetros até o acampamento, estou fora. Cheguei para o Alci e falei, Alci, é o seguinte, meus filhos não vão aguentar, Alci. Meus filhos não vão aguentar, não vai ter jeito, Alci. Olha, há muitos turistas, eu pego uma carona até onde está o nosso acampamento, eu desço ali na porteira onde a estrada passa, e eu chego lá com os meus filhos, e eu fico com os garotos, pastor, fica tranquilo, a gente carrega seus filhos aí para subir. Fica tranquilo, Alci, pastor, fica numa boa. Ele via que eu estava, deixa eu descer aqui para usar o termo. Ele viu que eu estava regando. Entendeu? Ele viu, ele percebeu. E eu então fiquei ali bem quietinho, como diz a rapaziada, na miúda. Né? Falei, tá bom. Pensei, eu vou dar um jeito aqui, eu vou desaparecer aqui, eu vou sumir. Atenção, desbravadores, fora de forma, marche. Parecia uma manada. E foi, pastor, vamos, e me carregaram, eu fui junto. Não teve jeito. Eu fui junto. A hora que eu vi, eu estava escalando ali, subindo, e o pessoal passando por mim. Vamos lá, pastor, que legal. E eu puxava. A hora que eu quase não aguentava,
eu ouvi atrás de mim uma voz dizendo: papai, estou cansado. Era o meu menor, o Alexandre, 6, 7 anos. Eu falei: filho, você está aí? Era o último atrás de mim. Irmãos, eu peguei aquela cordinha que eu tinha aqui, coloquei no tórax dele, dei aquele nó que você não enforca, não é? A gente em especialidades faz nós e amarras. Amarrei aqui atrás, no cinto NA, havia uma argola. Eu falei: filho, se você escorregar, o papai te segura, mas você vem junto, vamos juntos. Irmãos, chegou uma hora que eu estava tão cansado, eu me lembro até hoje, eu estava tão cansado que eu tinha que pegar a perna por baixo e jogar. Eu não aguentava. A hora que eu olhei atrás, o malandrão estava pendurado lá na corda. Legal, pai. Eu estava carregando o infeliz. Irmãos, a hora que eu subi aquele morro todo, que eu cheguei lá em cima, eu parei. Eu não aguentava. Eu olhei, eu não vi ninguém. Mas a hora que chegou no platô, meu filho saiu correndo para alcançar os desbravadores. Eu fui meio... Já viram bêbado caçando frango? Já viram? Eu ia meio de lado. A hora que eu cheguei, eu vi os desbravadores mais adiante. Havia uma curva do rio e fazia uma espécie de uma praia. Estavam todos ali mergulhando no rio Tiquira já há uma meia hora. Irmãos, a hora que eu cheguei, eu estava tão cansado, que eu tirei as botas, tirei as meias, tirei a camiseta, o cinto NA, camiseta, cantil, e com a calça jeans eu mergulhei no rio Tiquira, e aquela calça molhada parecia um chumbo me levando para baixo. Eu quase me afogo ali. E saio do rio Tiquira, ponho a camiseta. No entardecer, eu chego no acampamento. A hora que eu cheguei no acampamento, todos já haviam almoçado. Todos já haviam almoçado. Eu me recordo que eu parei, eu fechei os olhos, respirando com dificuldade. E o infeliz de um desbravador chega para mim e fala: pastor, você está cansado? Irmãos, eu estava tão cansado que até a língua estava cansada. Eu nem falei: ô menino, vai te catar, rapaz. Não deu nem para fazer isso. Eu só olhei e falei assim. Naquela hora que eu parei, naquele momento que eu parei, voltei de 15 quilômetros, de ida e volta, no final da tarde. Eu parei, eu me lembro até hoje. Eu parei e pensei: o inimigo sou eu. O inimigo era eu. Título do assunto dessa noite. Nós muitas vezes atribuímos o nosso pecado a Satanás. Tudo é Satanás. É certo que ele nos tenta. Mas o inimigo é aquele que está dentro de mim. Essa natureza contra a qual Paulo estava degladiando. Eu cedo ao erro porque a minha estrutura espiritual está fraca. Assim como eu estava sem condicionamento físico, eu caio nas tentações e no erro, porque o meu condicionamento espiritual, ele está fraco porque eu deixei de ter a comunhão com Deus. Eu deixei de buscar a Deus. Eu deixei de orar. Eu deixei de abrir a Bíblia. Isso é algo voluntário. Eu faço ou deixo de fazer pelo livre-arbítrio que Deus me dá. Então vem uma segunda-feira à noite, muita gente aqui na igreja, Deus seja louvado porque você veio, 9h da noite, e eu escuto essa miserabilidade que é o pecado que habita em mim faz. Mas em nome de Jesus eu lhe afirmo, graças a Deus, por Jesus Cristo, que em uma noite como essa nos dá vitória contra o pecado impossível, contra o pedido que eu não consigo, contra algo que eu não tenho condições minhas de realizar. Graças a Deus por Jesus Cristo. Por quê? Porque a promessa, e para terminar, que eu encontro no livro de Isaías, no capítulo 43,
Isaías capítulo 43 diz como a promessa de Deus para esta noite, para a miserabilidade que a culpa me traz diante do pecado que eu realizo e que eu não quero, mas eu faço. Por causa da lei que é boa, que eu conheço, mas ela mostra o meu pecado. E todos nós, com a bênção e a graça de Deus, vamos sair aqui desta noite perdoados pelo sangue de Jesus. Perdoados por esse amor que nos restaura. É este que está aqui agora, em Isaías capítulo 43, que diz: mas agora, não é amanhã, não é agora às 10 horas, agora 9:05 da noite, mas agora, assim diz o Senhor que te criou, ó Jacó, e no lugar de Jacó coloca o seu nome, e no meu caso ficaria da seguinte maneira: mas agora diz o Senhor que te criou, ó Jonas, e que te formou, ó Israel, ó igreja de Forte Lauderdale. Não temas, porque eu te remi, chamei-te pelo nome, tu és meu. Não existe pecado que Deus não possa perdoar. Louvado seja o nome de Deus. Aqui está afirmando claramente: isto que eu quebrei devido à minha natureza pecaminosa, que eu não consigo resolver porque eu estou débil espiritualmente, em uma noite como essa que eu me entrego, porque a justificação pela fé é ato de um momento. Eu entro aqui na igreja cheio de dúvidas, de angústias, de dor, de pecado, o peso que me assola, você que está aí me ouvindo. Mas eu ouço a graça maravilhosa de Jesus, quando Paulo diz: graças a Deus por Jesus Cristo que nos dá vitória. Por onde? Através do amor na cruz. Com amor eterno eu te amei, e a minha misericórdia te atraiu. Isto faz com que, ao entrar aqui na igreja como pecador, mais uma vez eu aceito a graça maravilhosa de Jesus. Isto chama-se justificação pela fé. Eu sou justificado pela fé em crer e aceitar essa graça. E é o que está aqui. Acabei de ler. É o que está escrito aqui. Mas agora, diz o Senhor que te criou, que te formou, não temas, porque eu te remi, chamei-te pelo nome, tu és meu. Algumas vezes eu ouvi em pessoas que estavam passando por um problema de possessão: ele é meu. Ele é meu. Satanás dizendo: olha a bênção de Deus. Quem está dizendo nesta noite que é o seu dono, é o Senhor da sua vida, é o nosso Salvador Jesus? Eu chamei você pelo teu nome, tu és meu. Quando passares pelas águas, estarei contigo. Quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarão, nem chama alguma arderá em ti. Quando estivermos passando por essa luta contra a nossa natureza, e errarmos, e chegarmos a Deus em uma noite como esta, e abrirmos o nosso coração, Ele diz: as ondas cruéis do mar da vida não vão te submergir. O fogo ardente da prova não vai te queimar. Por quê? Tu és meu. Nada poderá afastar-te dos meus braços de amor. Querido e bom Deus, louvado seja o teu santo nome, pela bênção da salvação em Cristo Jesus nesta noite. Louvado seja o teu santo nome, porque pecadores, agora arrependidos, transformados, encontramos mais uma vez a graça maravilhosa do nosso Pai. Com amor eterno, Ele nos amou. O que é eterno não morre, não acaba. E este amor nos trouxe e nos levará agora para os nossos lares. Este amor nos dá a bênção do perdão. E onde nós erramos, onde nós falhamos, onde a nossa natureza não conseguiu desenvolver atos, palavras, gestos, uma vida correta, ao suplicarmos o perdão, ao recebermos essa graça maravilhosa, nós saímos agora da igreja, e os amigos que nos assistem, como se nunca tivéssemos pecado, louvado seja o nome de Deus. Quando as provas duras chegarem, quando a chama arder, que a nossa confiança esteja em tuas mãos, ao nos lembrarmos: agora eu te remi, tu és meu, nada poderá afastar-te dos meus braços de amor.
Perdoe o nosso erro, perdoe o nosso pecado, perdoe a nossa falha. Nos dê a bênção do coração puro. Crie em nós, ó Deus, um coração puro. Renove em nós um espírito reto. Não nos lance fora da Tua presença. Não retires de nós o Teu Espírito Santo. Torna a dar-nos a alegria da Tua paz e sustenta-nos com o Espírito voluntário e nos leve na Tua paz agora para casa, pois em nome de Jesus suplicamos e agradecemos. Amém. Que Deus te abençoe. Vá para casa na paz de Jesus. Que Deus abençoe, querido internauta. Que Deus abençoe onde você estiver. Família querida, onde vocês estão. Que Deus esteja com você até amanhã, se Deus quiser. Que Deus a todos abençoe. Uma ótima noite. Até amanhã.